Existe uma coisa no reino animal, nos animais que andam em manada, búfalos, bois, né? Que o americano chama de imprinting, que é essa coisa de você ir atrás do outro, né? Então, automaticamente, você leva uma manada de animais, eles vão seguindo o que o da frente vai fazendo. Os pássaros também, quando estão voando, também tem aquela coisa de se deslocar vários quilômetros, eles vão seguindo o que vai na frente. Então, de alguma maneira, essa questão da gente estar sempre onde tem gente tem a ver muito com essa coisa animal que a gente tem, né? Porque é uma coisa que o outro já testou. Então, eu não estou sozinha ali correndo um risco. Porque os animais andam em manada por uma questão de segurança. E o ser humano, ele também tem um vestígio dessa coisa animal, apesar da gente ser muito, muito mais racional. Mas isso é um vestígio da nossa origem. É um pouco inconsciente também, assim. É um pouco inconsciente. Mas é uma coisa meio de defesa, né? Porque se tem uma opção de gente ali, é sinal de que aquilo não é tão inseguro. Então, para nossa proteção, entre aspas, os lugares mais cheios, ou os lugares que as pessoas mais cheios acabam se organizando em fila, de alguma maneira, são lugares mais seguros. O nosso cérebro identifica como lugares mais seguros e a gente tende a ir para ali, né? Dentro da evolução do homem tem uma outra coisa. Lugares cheios, lojas, por exemplo. Lojas cheias dão uma conotação de que você... Aí já vem a coisa do marketing, de que tem coisa boa ali, porque senão não estaria cheio. Então tem muitos comerciantes que criam filas ou põe gente demais na loja para poder atrair o outro, porque todo mundo quer saber o que está bom ali. E as lojas vazias, em geral, as pessoas, tá vazio, não tem nada de bom ali. Isso tem a ver com uma coisa de marketing, tem a ver com a curiosidade das pessoas, as pessoas mais curiosas caem muito mais fácil, e tem a coisa da sensação, no caso aí de brinde, tem a coisa da esperteza. A pessoa, por exemplo, eu não pego o brinde que eu não vou usar. Mas as pessoas, tipo assim, elas pegam mesmo que elas não vão usar. A sensação de, tipo assim, eu ganhei alguma coisa. Isso é uma coisa boba, mas infelizmente o marketing usa muito isso e as pessoas acolhem. Um pouco carência, né? Isso também, né? Não sei se é carência, eu acho que é uma coisa... Ganhar por ganhar, gente? Mas é uma coisa que eu acho que as pessoas eu não gostam. Sou acumulador, não. Eu acho que as pessoas gostam. Não, o acumulador aí ele vai pegar mesmo, não tem como. Ele vai pegar não por prazer. Então as pessoas, hoje tem muito essa coisa assim, o que aquela pessoa tá vendo que eu não tô vendo? Essa coisa quase de tipo, eu não posso perder nada, né? Essa coisa, eu não posso perder aquilo que ele tá vendo que é interessante, que eu não tô vendo. Então isso se faz até como pegadinha. Você chega num lugar, começa a olhar para uma coisa, vai juntar gente atrás de você para isso. E aí você com sai certeza. Andando e o povo vai e você sai andando e o povo não vai entender. Ou então vai ter aquele super curioso e falar, vem cá, o que você está olhando mesmo? Aí você dá aquela coisa, nada. Eu acho que no idoso tem duas coisas. Eu acho que tem tudo isso que a gente falou, mas o idoso tem a coisa da solidão. Que ali não bate e a fila do supermercado, a fila do banco... é uma interação social. A gente não pode deixar de esquecer que a interação social do ser humano vem no nosso DNA. Nós nascemos para nos relacionar com os outros. E nos tornamos quem somos pela relação com o outro. Por exemplo, quanto mais eu me relaciono com alguém diferente de mim, eu reafirmo a minha personalidade. Então é necessário para o nosso desenvolvimento e para a nossa saúde mental que a gente consiga ter essa relação com os outros. É tão verdade isso que, por exemplo, numa penitenciária, a solitária é uma coisa horrível. É você tirar a socialização. E por incrível que pareça, os psicópatas vão para a solitária sem muito problema. É mesmo? Porque eles não têm essa coisa afetiva. Eles ficam. Não dão muita perturbação. Entendeu? Já uma pessoa que não é psicopata dentro do sistema penitenciário, ele sofre profundamente e pode enlouquecer. Esse isolamento do ser humano normal, né, que não tem essa frieza, ela pode levar à loucura mesmo. Por isso que aqueles realities que colocam as pessoas e as pessoas surtam mesmo, né? Podem entrar numa ansiedade tal no sentido de não suportar, se elas ficarem isoladas. Isso é muito ruim, porque o ser humano tem isso. Mas no caso dos idosos, tem essa questão de, tipo assim, eles têm o dia inteiro. E é muito tempo. Quando a gente não tem o que fazer, a gente não tem um propósito de vida, a gente não tem uma função, a gente vai perdendo um pouco da nossa humanidade, da nossa personalidade. Então, a fila para o idoso é um evento.
Eles não estão muito preocupados se vai demorar ou não. Período de pagamento, eles vão... Início de mês. Acordam numa felicidade, não é nem mês. só para pegar o dinheiro. Eu acho que ali eles encontram pessoas da época deles, aí vai falando, fala do filho, fala... Eu acho até que conversa muito com gerentes. Eu, às vezes, vejo isso. Raramente eu vou no meu banco, porque eu faço tudo por celular hoje, né? Mas quando eu vou, de 3 em 3 meses eu vou conversar com a minha gerente, ver algumas coisas. E aí é muito interessante, porque eu vou sem pressa e fico vendo o pessoal que vai antes. Eu marco... Ficam, né? As conversas, eles contam tudo dos filhos, o que os filhos estão fazendo, que a filha se formou. E aí você vai ver que essa pessoa precisa falar do filho para materializar aquele filho, porque esse filho nem mora no Brasil. Em geral, nem mora no Brasil. Então, assim, a solidão faz com que essas pessoas procurem locais que demorem um pouco mais para ser atendido, porque é a maneira que eles têm de interagir, né? Fora os golpes, né? Os golpes para a terceira idade, de empréstimos, de consignados, isso infelizmente é um problema sério. Por isso que eu digo, hoje a gente está chegando a um ponto que as pessoas de terceira idade têm muita coisa boa que não é divulgada. Então você tem oficinas de memória, você tem oficinas de teatro, você tem jogos. Então isso tem que se desenvolver mais. Já tem até alguns núcleos bancados pela própria prefeitura e que as pessoas não sabem. A gente tem que divulgar mais isso, as pessoas têm que procurar mais isso, porque as pessoas realmente precisam manter a socialização. Isso é fundamental até para não perder memória, independente de ser uma oficina de memória. Então os idosos eles precisam descobrir outros lugares de socialização que não sejam a fila e de preferência a gente ensinar para eles como fazer tudo do banco no celularzinho ou no computador em casa, porque é mais seguro. E socializar em outros grupos que são muito bacanas. Mas não é só eles que gostam de fila. Tem gente que gosta mesmo de fila e não está na terceira idade, né? Olha, mas aí com certeza é uma pessoa que está com uma carente, vida vazia. Alguma coisa faltando. Tem um vazio, tem um oco. É porque as pessoas mais idosas, elas têm um vazio. Tem até um sentido. Não é isso. que deixa... Porque foram aposentadoria, vai perdendo aquela função. Foi deixando de fazer coisas. Pessoas mais jovens que têm isso, têm algum problema. Ou de carência, ou de vazio existencial. Não é um bom sinal. Fila não é uma coisa boa. Não. Eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam o setor das empresas, tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. A gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente
diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir aquilo que nisso. A gente tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. A autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. Lá a sua mãe, eu trouxe, né, de volta. Aquela coisa e eu vi que eu podia escrever. A essência tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. Então hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função.